Boa noite, tudo bem? Opa! Hoje nós estamos aqui, nós preparamos uma live aula para vocês e hoje o assunto é rejuvenescimento íntimo, volume ou flacidez. Então eu vou fixar aqui a live de hoje. Então, live aula, olá, boa noite. Live aula. Eba, vocês estão bem? Rejuvenescimento íntimo. Vocês já sabem identificar sobre volume ou flacidez? Peraí, deixa eu escrever aqui certinho. Perda de volume. Opa. Peraí. Opa, boa noite. Vamos entrando. Vocês estão bem? Como é que tem passado essa semana? Flacidez ou perda de volume? Epa, pronto. Já vamos começar a nossa live aula. Eu preparei para vocês algumas fotos e eu deixo sempre para vocês esse material de apoio porque é muito importante você entender. Claro que a maioria de vocês que já tem trabalhado a estética íntima, tá nos acompanhando, vocês sempre me trazem muitos questionamentos. E claro que o nosso paciente, o nosso cliente, para ele é tudo muito novo, né? Falar de estética íntima, poder falar do seu sagrado feminino, trazer essas características, essas alterações e claro, você ter uma linha cosmética que tem um respaldo de tratamento ginecológico, de testes dermatológicos que não vão gerar alergia, não vão gerar desconforto, não vão trazer alterações. Então, boa noite. Hoje vai ser uma live aula para falar sobre flacidez ou perda de volume. A gente sempre fala da importância de identificar a anatomia, de conhecer, mas quais são as alterações relacionadas ao rejuvenescimento? O que o paciente chega, o cliente chega para você e coloca, olha, eu vim buscar um tratamento para flacidez e eu preciso trazer essa informação, que nós temos dois tipos característicos de flacidez. Uma flacidez onde você perde o volume, ou seja, você tem perda de volume e por isso que a paciente sente, a mulher sente mais flácido. E aquela flacidez que a gente traz uma característica específica mais relacionada aos lábios internos. Então, hoje, já começando a nossa live aula, tá fixado aqui. Se vocês tiverem perguntas, tá? Porque eu vou colocar imagem. Se vocês tiverem perguntas, para essas perguntas não passarem, coloque na caixinha aqui, ó, que eu vou abrir para a gente conversar logo mais, as suas dúvidas, seus questionamentos, algum caso clínico que você está com um pouquinho de dificuldade ou até mesmo que você queira compartilhar conosco, fique à vontade. Então, sempre que a gente começa a falar na live aula, a gente vai relembrar os pontos de anatomia que são sempre importantes toda vez que você vai começar um tratamento ou até mesmo uma avaliação íntima, né, que você vai ter uma avaliação para traçar o que o paciente quer. Porque às vezes a cliente ela chega, ela fala assim: "Ah, eu quero rejuvenescer e quero clarear". Aluna do curso de sábado, ansiosa, eba, muito bem! Sábado agora nós temos um curso de imersão que eu faço, um curso de imersão onde a gente fala de estética íntima relacionada às tecnologias. Então bora lá! Então esse sabadão tem curso, hein? Então vamos lá, eu preparei para vocês uma foto para que a gente sempre discuta
a anatomia íntima, tá? E isso para você, profissional de estética, que está recebendo a demanda de estética íntima, toda vez que você receber uma avaliação, que você posicionar a sua cliente, você deve trazer sempre a identificação anatômica. E isso é importantíssimo, porque nós não somos todas iguais, nós temos diferenças anatômicas. Então, quando você traz a identificação anatômica no seu cliente, fica mais fácil de você trazer uma boa conduta. Lembrando que a avaliação, ela corresponde, uma boa avaliação, ela corresponde a 85% do sucesso do seu tratamento. Então, se você é uma profissional que você não está desenvolvendo técnicas de avaliação na sua clínica, você está deixando de ter 85% do sucesso do seu tratamento. E por que a gente fala que a avaliação ela vai trazer 85% de sucesso? Porque se você souber avaliar, você vai saber prescrever. Qual é a necessidade do seu cliente? Ela pode trazer para você: olha, eu quero clarear, ou eu quero rejuvenescer, eu quero rejuvenescer e clarear. E a gente sabe que a gente pode fazer as duas tecnologias ou as duas técnicas juntas. Então, vamos sempre identificar. O paciente vai chegar na clínica, você vai fazer uma avaliação por escrito. Dani, eu não tenho ficha de avaliação íntima, eu não sei nem por onde começar. Não tem problema, nós preparamos um material de suporte que você, profissional da estética, pode entrar em contato com o seu distribuidor ou seu vendedor da Flare e fala: eu quero material de apoio da Íntima Beauty. Nós vamos mandar para você esse material, que tem ficha de avaliação, também tem fotos de antes e depois, e tem todo o material que você vai usar no seu protocolo, tá? Então, é um compromisso da Flare que deixa você, profissional, respaldado. Então, você vai ter uma ficha de avaliação. Nessa ficha de avaliação, a gente já vai ter até a pergunta: qual é a queixa clínica principal da cliente? Porque a gente é um assunto novo, é um assunto que ainda traz bastante relevância. Então, cliente preencheu a ficha, tá? Conte com esse material de apoio da Flare. Cliente preencheu a ficha, você vai ler a ficha com essa cliente e depois você vai fazer uma avaliação visual, uma avaliação clínica. Então, o paciente vai tirar a calça, principalmente relacionado ao rejuvenescimento íntimo, tá? Então, ela vai tirar a calça, vai tirar a calcinha, vai se posicionar na sua maca. Muita gente me pergunta: mas eu preciso ter uma maca com um pé ginecológico? Eu preciso ter uma maca com apoio ginecológico? Não, é a sua maca clínica, a sua maca estética. A paciente ela vai se posicionar um pouquinho mais para baixo, para beiradinha. Eu falo que eu ponho o travesseiro de apoio da paciente aproximadamente 1/3 da maca. Então ela vai se posicionar e ela vai deitar na sua maca em posição ginecológica. Então ela vai deitar na sua maca, vai fletir os joelhos e vai fazer a posição ginecológica. Você vai higienizar, né, já com luvas, seus EPIs, máscaras, né, touquinha. Então é importante porque é uma região íntima, uma região delicada. Então sempre nesse posicionamento e vai fazer uma avaliação. Vocês sempre me perguntam: Dani, por onde eu começo? Você vai começar com a identificação anatômica. Então, vai começar região de Monte Vênus, tá? É a região aonde vai aparecer os primeiros
pelinhos na sua adolescência, tá? Então é nessa região que a gente considera o primeiro nascimento daquela penugenzinha na sua adolescência, é a região de Monte Vênus. O que nós vamos tratar na região de Monte Vênus? Gordura, tá? Então existem anatomicamente um coxim de gordura, um depósito de gordura para proteção da sínfise púbica, da junção do assoalho pélvico. Algumas mulheres podem ter um volume maior na região do Monte Vênus e a gente consegue trabalhar com as nossas estratégias estéticas, seja cosméticas, seja caneta pressurizada ou seja tecnologia. Perfeito, então você consegue trabalhar isso também. Algumas pacientes trazem esse volume que ela se queixa de região de Monte Vênus, mas é depois da cesárea. Então fez o corte da cesárea, né? Então fez uma cirurgia da cesárea, o bebezinho nasceu e ficou com aquele corte. Como são várias camadas, a gente fala normalmente que são 9 tecidos que foram cortados. Então imagina a cicatrização. A cicatrização de todos esses tecidos normalmente evolui para uma retração. Então a gente chama de uma hipocicatrização com uma densidade fibrótica. Então, às vezes a mulher chega para você, a sua paciente, ela chega para você e fala: eu tenho a região de Monte Vênus aumentada, e quando você vai avaliar, não é a região de Monte Vênus, é a cicatriz da cesárea que está proporcionando uma sensação de volume aumentado do Monte Vênus. Então, uma outra dica para você aí avaliar corretamente. Perfeito! Partindo do Monte Vênus, nós vamos descer para a região de virilha, tá? A região de virilha, onde você pode observar se tem foliculite, se tem hiperpigmentação, se ela tem uma hiperpigmentação aumentada, se ela tá com foliculite, se ela tá com a região muito seca, e agora a gente traz exatamente, né, essa queixa aí da virilha mais seca, falta de hidratação. Então tudo isso vai sensibilizar uma pele que tá constantemente em atrito. Então, perfeito. Região de virilha, então foliculite ou hiperpigmentação. Aí você vai passar para a região dos lábios, né? Dos grandes lábios ou dos lábios externos. Algumas literaturas trazem essa região como lábios, grandes lábios. A gente acaba não falando mais dessa forma. A gente fala lábios externos. Ah, por que a gente não pode falar grandes lábios? Porque a gente não tem um padrão anatômico, a gente não tem uma característica de padrão anatômico. Então, por que vamos chamar de grandes lábios, que se tem algumas mulheres que não tem eles grandes, vai achar que tem alguma alteração anatômica. E não temos padrão. Então, vamos agora mudar a nomenclatura para lábios externos, tá? Então, lábios externos. Então, aqui internamente, depois dos lábios externos, pequenos lábios. Então, anatomicamente, a nomenclatura pequenos lábios. Hoje já não usamos mais, buscamos não usar pequenos lábios. Vamos usar o quê? Lábios internos. Por quê? Porque existe mulher que tem os lábios mais distendidos. Distendido quanto? Até 5 centímetros, tá? Então, existem mulheres que têm os lábios internos distendidos num volume de até 5 centímetros. A partir daí, às vezes a gente orienta uma labioplastia, uma cirurgia para o corte, tá? Então, por quê? Porque vai incomodar o introito vaginal. Então, na hora da relação sexual, os lábios internos muito distendidos vai incomodar a penetração, né? E trazer um desconforto, podendo causar fissuras, cortes e sensibilização dessa paciente. Então, a gente tem que orientar. Algumas situações nós podemos tratar e outras já não está mais
nas nossas mãos. Perfeito? Então, região dos lábios internos, descendo, tá? Descendo, introito vaginal. Então, aqui é a entrada do orifício vaginal, que a gente tá tratando sempre, é a região externa da nossa genitália, que é a vulva. Perfeito? Então, na saída do introito vaginal, na direção para baixo, direção ao ânus, nós temos uma área onde nós chamamos de períneo, tá? Então, descendo, saindo do introito vaginal, sentido do ânus, a gente tem uma região chamada de períneo. O que a gente trata no períneo? Tá? A gente trata algumas mulheres que tiveram parto normal e que o bebê era muito grande, e a distensão do canal vaginal não acompanhou, né? Não teve a distensão total para o nascimento do bebê. Então, o médico tem a opção de fazer um corte, que é da saída do introito vaginal para a lateral. A gente chama de episiotomia, tá? Episiotomia é um corte na lateral do introito vaginal para facilitar o nascimento do bebê. Essa cicatriz é numa área anatômica que ela pode cicatrizar com uma característica de aderência. E essa cicatrização em aderência pode trazer desconforto para sua cliente. Então, você, profissional de estética, que sabe tratar cicatriz de pós-operatório, maduro, vai oferecer um tratamento que pode ser massagem, pode ser ventosa terapia, pode ser microagulhamento, pode ser palpar e rolar em dermologia, pode ser radiofrequência. Então, é uma infinidade de possibilidades de tratamento que a gente pode trazer conforto para nossa paciente, para nossa cliente. Algumas mulheres podem evoluir, né, nessa região do períneo com a flacidez. Flacidez de pele, a flacidez tissular. O que você identifica nessa região entre o introito vaginal e o ânus, tá? Uma flacidez, fica enrugadinho, fica cheio de pelinha. Dani, nunca percebi isso. Então, não tem problema. Vai na frente, pega um espelhinho e abaixa e se identifica. Esse autoconhecimento, ele vai começar por você. Você tem que ter esse autoconhecimento. Eu tenho que me identificar? Tem, porque aí o seu autoconhecimento vai seguir para aí. Perfeito? Então, sempre vamos começar olhando a nossa cliente e identificando a anatomia. Partindo da anatomia, então eu já sei onde é que está esse pontinho, esse outro. O que eu preciso dizer? Nós temos um órgão, nós meninas, nós mulheres, nós temos um órgão relacionado ao prazer, tá? Então, o nosso órgão relacionado ao prazer é o botão clitoriano. Então, nós estávamos aqui no introito vaginal e descemos para a região do períneo e ânus. Agora nós estamos no introito vaginal e nós vamos subir, tá? Para onde? Então, introito vaginal, introito uretral, que é onde sai o xixi. Então, o introito do xixi, então, introito uretral, a vagina. O introito vaginal é que é onde sai o sangue da menstruação, é onde sai o muco da lubrificação, é onde sai o bebezinho ou entra a entrada do pênis ou do brinquedo, do acessório.
é o introito vaginal. A saída da urina é o introito uretral. Então não é o mesmo canal. Ah, mas o médico falou que toda vez que eu tenho relação sexual, eu tenho que, depois de ter uma relação sexual com penetração, eu tenho que ir no banheiro e fazer um xixi, tá? Um xixizinho mais forte. Isso, para fazer a higienização e o controle bacteriano e para permanecer o pH ideal da região, que é um pH mais ácido, tá bom? Fica com vergonha não, Gabi. Todo mundo tem e tem que saber, tá bom? Então, beleza. Qual que é o nosso órgão do prazer? O nosso órgão do prazer é o botão clitoriano. Então, saindo do introito vaginal, a gente vai para o botão clitoriano. Ele é o órgão relacionado ao prazer. É ele que nos leva ao orgasmo, tá? Claro que as mulheres têm 13 tipos de orgasmos. Nós somos capazes de ter 13 tipos de orgasmo. Mas o orgasmo mais fácil é o botão clitoriano, que ele vai ter uma característica de ereção exatamente como o pênis masculino. Toda vez que o homem recebe estímulos de excitação, ele vai vascularizar o pênis. Toda vez que as mulheres recebem estímulos de excitação sensorial, prazer, visual, som, a gente vai ter o botão clitoriano erétil, cheio de sanguinho e vascularização, e ele que deve ser estimulado. Hoje, só para vocês saberem, hoje eu estava numa aula de harmonização íntima com injetáveis. A gente tem uma técnica já trabalhada, conceituada, para volumizar o botão clitoriano. Mas por que a mulher vai volumizar o botão clitoriano? Quando ela não tem estímulos de prazer. Quando, Maria da Estética, quanto eu conheço. Ah, obrigada, Má. Quando a mulher tem um botãozinho muito pequenininho, ou quando o capuz, que é essa pelezinha, tá muito distendida, ela cobre o clítoris e isso faz com que a mulher tenha dificuldade de prazer. Olha, eu recebo muita avaliação, eu recebo muita solicitação e queixa dos meus alunos. Professora, as minhas clientes chegam e me perguntam o que elas podem fazer para melhorar a sua relação, melhorar o seu prazer feminino, tá? Então, a gente precisa explicar a anatomia para nossa cliente, porque nós não fomos educadas neste conhecimento. A gente foi educada, fecha a perna, não mexe aí, não toca aí é sujo, tem cheiro, enfim. Não, a gente é natural, é normal, a gente precisa ter esse conhecimento. Perfeito. Fizemos uma revisão da anatomia, agora vamos entender a flacidez. E a gente precisa entender se o nosso cliente está trazendo a queixa de flacidez ou de perda de volume. Esse botão eu tenho, só não sinto vontade. Edinalva, vamos ver os hormônios, vamos ver a alimentação, vamos trabalhar essa questão do hormônio, tá? Edinalva, ela pôs aqui, esse botão eu tenho, eu só não sinto vontade, risos. Olha, a mulher, quando a gente fala, nós temos muitas terminações nervosas na região da nossa vulva, tá? Ela é mais sensível e essa sensibilidade ao toque é responsável por prazer. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu não vou me estender nisso, tá, Edinalva? Mas hoje você já me deu uma luz. Vamos falar de orgasmo, vamos colocar uma live aqui falando de orgasmo, porque a gente tem que trazer esse conhecimento e esse conhecimento é nossa dúvida e a dúvida do nosso cliente. Então, ótima dica, viu? Amei, obrigada. Então, perfeito, vamos lá agora entender
flacidez ou perda de volume. Eu trouxe para vocês uma foto, tá? Uma fotinho. Deixa eu ver. Pronto. Eu vou mostrar ela rápido, porque senão o Instagram me bloqueia. Mas olha só, antes e depois, tá? Então você percebe o quê? Será que é uma flacidez ou é uma perda de volume? A gente tem flacidez de face, de corpo e a gente tem flacidez de vulva. Agora a gente precisa identificar qual é a característica dessa flacidez. Será que é por emagrecimento? Então tem muita cliente com cirurgia bariátrica com essa queixa, tá? Será que é uma perda ou uma absorção dessa região? Porque ela vai trazer também uma absorção dessa região. Então a gente precisa entender quais são as diferenças. Então eu trouxe aqui para vocês 2 fotos para tornar fácil de você entender. Então olha só, essa cliente aqui, ela é uma cliente que ela é magrinha. Então ela não tem um volume de gordura muito grande, corporal, e ela traz uma queixa. Dani, toda vez que eu me toco, tá? Toda vez que eu tô me tocando, que eu tô me higienizando, lavando a minha região genital, eu sinto a minha vulva mais flácida. Ou, tá? Eu já vejo a sua pergunta, Rita. Toda vez que eu me lavo, eu sinto a minha vulva mais flácida. Ou, depois que eu comecei a assistir as suas lives, os seus vídeos, eu tive uma curiosidade de ver como eu sou, tá? Então tem que começar com o autoconhecimento da sua cliente e você tem que passar essa informação para ela se conhecer. Então olha só, ela é magrinha e ela sentiu uma flacidez na sua região genital. Então essa flacidez, ela pode começar pela região do Monte Vênus, tá vendo? Olha a cicatriz de cesárea dela aqui em cima, ó. Ela tem uma cicatriz de cesárea. E essa região que teve a cicatriz de cesárea perdeu o seu volume e praticamente desceu a sua região da vulva. Então ela trouxe uma flacidez genital. Então essa flacidez, ela é por perda de volume, tá? Então ela é uma paciente magra que ela cedeu, ela sente a pele dela mais flácida, então ela é uma flacidez por perda de volume. Agora, a gente também tem aquela cliente que vem buscar rejuvenescimento, fala que a sua região ela sente mais flácida, mas olha a característica dela. Pronto, olha lá. Tá? Então eu apaguei pra gente não ser bloqueado aqui no Instagram, a gente entende, né? As live aulas, a live aula é assim mesmo. Agora, ela me traz outra queixa. Qual a queixa dela? Flacidez. Mas qual tipo de flacidez? Flacidez tissular ou flacidez por perda de volume? Tem diferença. Então, você percebe que ela já é uma paciente que ela já tem uma estrutura corporal mais larga, tá? Então ela traz a primeira característica de flacidez, ó, na região de baixo abdômen, começando sempre na identificação, ó lá, Monte Vênus, tá? Então, ó lá, baixo abdômen, tem pitose, cicatriz de cesárea com essa retração. Então, precisa trabalhar essa harmonização. Cicatriz de cesárea que traz essa retração. Região de Monte Vênus com volume de gordura e edema. E aí você percebe que na região do encontro da virilha dela, ela traz uma característica de queixa, de flacidez tissular. Essa cliente, ela não tem perda de volume. Então você precisa identificar isso,
tá? Então, olha, ela tem queixa de volume, ela não tem queixa de volume, então ela tem o quê? Pitose, flacidez de pele. E tudo isso você começa a pensar, então, na sua avaliação, que vai trazer aproximadamente 85% do sucesso da sua prescrição. Então, isso é importante. Eu sei que muitas informações, principalmente da estética íntima, estão muito frescas na nossa cabeça. É tudo muito novo, tá? Porque a gente tem que pensar nessa harmonização também. Então, quem traz? Vamos lá. Opa! Então, quem traz a queixa de perda de volume é quem teve um emagrecimento. Então, quem traz a queixa de volume é quem ou passou por um emagrecimento, tá bom? Ou ela aquela cliente que ela já é magrinha, sempre foi magrinha e que com o passar do tempo você vai tendo uma absorção das estruturas, absorção dos coxins de gordura. Mas onde temos coxim de gordura? Na lateral, nos lábios, nos grandes lábios. Então volta, vou parar de compartilhar e agora a gente vai conversar. Boa! Então olha só, por que a gente precisa entender se é flacidez de pele ou é flacidez por perda de volume, tá? Então a gente tem a região de gordura, coxins de gordura, como funciona na nossa face. Nós temos estruturas de volume que vão fazer parte da nossa harmonização. Dani, pode ser perda de volume só nos lábios externos? Sim. Sim, tá? Então você também tem que ver. Volume é por gordura, tá? Então aqui nós temos nessa região densidade, gordurinha. Você pode pegar uma vulva mais jovem, tá? Você vai sempre ter essa característica mais cheinha, tá? Então, isso você precisa identificar. Agora, pode ser que a Eneida, ela está com uma percepção de avaliação que é o quê? E os lábios internos, né? Os lábios internos que servem para fechar, para proteger o introito vaginal, tá? Então, isso já é uma flacidez de pele, é uma flacidez tissular. Então, você vai ter uma flacidez dessa região, que ela pode ser decorrente a uma fase de emagrecimento, aos processos de envelhecimento, às alterações hormonais, tá bom? Ou também por uma característica anatômica do nosso paciente. Então, tem mulheres que já nascem com esse volume de pele, que tem uma indicação para labioplastia ou para procedimentos com laser de CO2 fracionado. Tá bom? Interno de coxa, também perfeito. Coração dançante. Nossa, que nome! Eu ia falar seu nome. Coração dançante, coloca aqui. Pode ser interno de coxa também? Pode. E aí, interno de coxa também vai trazer uma característica dentro da estética íntima. Então, a gente também pode tratar o interno de coxa comparado à região da estética íntima. Como também nós precisamos tratar, volto aqui para a foto dessa paciente, como que você vai tratar esta flacidez? Porque às vezes a sua cliente, ela fala assim, eu tenho flacidez, eu quero fazer rejuvenescimento, mas quando ela traz essa característica, ela tem uma flacidez do baixo abdômen, ela tem uma flacidez, ou como chamam em muitos lugares, né, no Brasil, vou falar bem tradicional, o pé da barriga, tá? Então ela tem flacidez no pé da barriga ou baixo abdômen. Essa flacidez, gente, é decorrente de gestação.
Então você tem na gestação uma distensão da sua musculatura e uma distensão da sua pele. Quando a gente tem o bebezinho, tal, malha, faz estética, enfim, mas você percebe que aquela flacidez, ela fica uma dobrinha. Quando você senta, fica aquela dobrinha. Então é normal, distensão de reto abdômen e flacidez tissular. Como que você trata essa cliente, tá? Então, às vezes a gente tá mirando sempre na vulva, e não é a queixa da nossa cliente. Olha aqui, ó, o baixo abdômen dela, junto com a retração da cicatriz de cesárea, que tá fazendo essa anatomia mais cedida, distensão. Então, você precisa fazer o quê? Tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa trabalhar essa harmonização do baixo abdômen com as suas técnicas e estratégias estéticas, associado à cicatriz, tirar essa aderência, melhorar essa aderência e também fazer a diminuição desse volume. Olha o volume do Monte Vênus dela. E tudo isso vai fazer com que a pele dela faça um lifting e ela tenha uma percepção de rejuvenescimento na sua genitália. Então, às vezes, a gente tá tão olhando lá pra vulva e não faz muito sentido, porque cada paciente, cada mulher, cada cliente vai trazer a sua queixa. Perfeito? Então, bora lá. Deixa eu tirar aqui. O que tem o casal dentista de Uberlândia? Adoro dar aula no casal dentista. Olá. A Rita coloca aqui uma perguntinha, tá? Eu já vou abrir as perguntas aqui da caixa. E depois do parto, se o orifício vaginal não voltou como antes, mesmo depois de fisioterapia, tem cirurgia? Rita, tem cirurgia, tá? Então a gente também tem que pensar que existem dois tipos de tratamento, não vou falar dois tipos de tratamento, existem dois tipos de flacidez. Isso é importante porque, como eu disse, estética íntima é novo, é tudo muito novo. A gente precisa trabalhar essas informações e trazer esse conhecimento, essa consciência para os nossos clientes e para os nossos profissionais. A gente tem dois tipos de flacidez. Flacidez da vulva. O que é a vulva? O que a gente enxerga, tá? O que a gente se reconhece. Isso é vulva. E a flacidez do canal vaginal. A flacidez do canal vaginal é outra característica, mas eu entendo porque a gente chama tudo de estética íntima. A gente usa, na verdade, a gente faz uma generalização. E não, hoje inclusive na aula tinha dúvida de um rapaz que estava lá no curso e ele falou, mas e canal? Canal, ele é feito através do tratamento, da fisioterapia da mulher. Então a gente tem vários exercícios que a gente pode fazer, os exercícios de Kegel, que vão ser de consciência e de tratamento e fortalecimento dessa musculatura aqui. Olha a musculatura do canal vaginal. O canal vaginal, ela é cheia de fibras de músculo, então você tem que fortalecer, como o nosso braço, como o nosso corpo, como o nosso abdômen. Por isso, ou você faz as técnicas de Kegel, ou então o pompoarismo, tá? Então, pompoarismo também é uma estratégia para você trazer consciência, porque se eu falar para você agora, olha, contrai a sua vagina. Agora, quem tá aqui na live, contrai a vagina. Agora, se eu colocar, põe a mão no seu abdômen, contrai a sua vagina. A maioria das mulheres vai contrair o abdômen e não contrair a vagina. Por que que isso acontece? Porque nós não temos a consciência da nossa musculatura vaginal. Então, tanto os exercícios de Kegel, que as fisioterapeutas que fazem reabilitação da mulher, da saúde da mulher, exercícios de Kegel,
como também as terapeutas, que são as pompoaristas, elas vão trazer para vocês estratégias de consciência da sua musculatura, do seu canal vaginal. Então não adianta você falar, contrai a vagina, você puxa o abdômen, tá errado. Então você tem que trazer essa consciência. Nós não nascemos com essa consciência, isso é uma estratégia adquirida com os exercícios. E esses exercícios do solta, relaxa, ela vai fazer o fortalecimento do canal vaginal. Então, perda de urina. Flatus vaginales, quando você tá na relação sexual, que tá com a entrada e saída do pênis, entra ar e às vezes a vagina, você solta um pum pela vagina, tá? Ah, é um pouco constrangedor, eu fico com vergonha, tá? Isso é uma característica, gente, chama flatus vaginalis. Isso é uma característica de frouxidão do canal vaginal. Então, por quê? Tá entrando e saindo o pênis e tá acumulando ar, de repente no movimento, solta um pum pela vagina, tá? Então, isso é uma característica de flacidez do canal vaginal. Diminuição de sensibilidade, tá? Então, a gente também tem diminuição de sensibilidade, principalmente na hora do sexo. Então, todas essas características, frouxidão, diminuição da sensibilidade, falta de lubrificação, flatus vaginalis, é uma característica de flacidez do canal vaginal, tá? Vulva, que nós tratamos na estética íntima, tá? Está relacionado à parte externa. Importante a gente saber, porque às vezes vem avaliação de perda de xixi e nós não vamos fazer na estética íntima cosmética. Perfeito? Bora lá. Aulão, né? Canal vaginal não é estética, e sim funcional. Perfeito. Com radiofrequência? Com radiofrequência introdutória. Nós temos radiofrequências da parte externa. Vocês querem ver uma ponteira introdutória? Ponteiras introdutórias, tá? Ponteiras. Por que a gente fez uma ponteira de 5,5 centímetros? Isso daqui é um estudo clínico, e ponteiras de 7 centímetros para fortalecer o canal vaginal, tá? Isso daqui é uma criofrequência, tá? Um projeto, tá em fase de documentação. Dani, onde compra esses modelos de pepeca? Oi, tudo bem? Minha aluna tá aqui. Olha, você compra no sex shop, tá? Ai, no sex shop. Você tem vergonha de ir no sex shops, o que não deveria, porque é muito divertido, tá? Gente, sexo é saúde, sexualidade, consciência também é saúde. Vai no sex shop, tá? Isso daqui, gente, é um acessório, tá ao contrário, isso daqui é um acessório de masturbação masculina, tá? Então sim, mas é fácil, é funcional para você, profissional da estética, você ter esses modelos. Inclusive, olha só que bonitinho, ó. A Gisele, que estava na live da semana passada, também fez. Então, se você não quiser ter um modelo tão real, tá? Porque isso daqui é um acessório de masturbação masculina. Também tem alguns protótipos que você encontra em casas da área da saúde, ou então nos sites que vende, mas você vai colocar lá vulva de borracha. Ninguém chama de vulva, todo mundo chama de vagina de borracha, ou então o material. Beleza. Vamos abrir as perguntas? Deixa eu ver o que vocês têm de perguntas aqui. Vamos lá. Dani, fale do protocolo de rejuvenescimento da linha da íntima. Perfeito. Então, olha só. Nós precisamos hidratar a nossa região íntima. Nós precisamos... eu faço de massa de modelar, eu imagino. Tá bom? Então, olha só, nós precisamos rejuvenescer, nós precisamos hidratar a região íntima. A nossa pele, ela precisa dessa proteção. Quando nós partimos dos 25 anos de idade, nós começamos a ter
mais desgaste da nossa pele. Então, até os 25 anos de idade, tudo que a gente produz de colágeno, de elastina, de ácido hialurônico natural, de lubrificação, de hidratação, o nosso corpo, tudo que a gente produz entra ainda em equilíbrio do gasto. Então, a gente produz e gasta, produz e gasta, produz e gasta e tá nessa balança. Esse equilíbrio a gente chama tecnicamente de homeostasia. Homeostasia é equilíbrio. Tudo que você produz, você gastou, tá equilibrado. A partir dos 25 anos, tá? A gente percebe isso também na nossa face. Claro que antes dos 25 a gente tem até excesso de oleosidade na face, né? A gente reclama, ai, tô muito oleosa. Mas essa oleosidade, ela é uma hidratação natural da nossa pele. Nossa pele precisa dessa oleosidade natural como uma forma de proteção. Quando a gente parte dos 25 anos, tudo que a gente gasta, tá? Desgasta com o passar do tempo, poluição, temperatura quente, temperatura fria, ar-condicionado, sol, tudo isso a gente começa a gastar mais do que a gente produz, tá? Então a gente tá produzindo aqui e o que estava em equilíbrio começa a declinar. Estudos científicos falam que a gente perde cerca de 1% de colágeno ao ano a partir dos 25 anos. Faz a conta de quanto que você já perdeu. Pega a sua idade de hoje, a minha, 39, menos 25, tá? Então eu já tenho aí 14 anos de perda de colágeno. Opa, então eu já tenho 14% de perda de colágeno na minha pele. Então eu já estou em débito. E isso acontece muito mais visual na nossa face, no nosso corpo, mas a gente precisa trazer essa identificação na região íntima. A Coração coloca aqui, eita Lelê! Pois é, se a gente começa a sentir cada vez mais necessidade de umectação e hidratação da nossa região de face, a gente começa a sentir, né, principalmente na região das pernas, né, da região do colo, do seio, do braço, né, chega às vezes até coçar de tão seca que tá a nossa pele, a gente vai lá e usa um hidratante para fazer essa umectação, para fazer essa nutrição. Então essa hidratação, essa nutrição, ela vem de um meio externo, de um cosmético de suporte. E na nossa região íntima, tá? Na região da vulva, a gente precisa hidratar, tá? Principalmente porque é uma área que está muito sensível, é uma área que está sempre em atrito, é uma área que ela não fica, por exemplo, fotoexposta. E mesmo assim, essas características vão fazer perda de volume, flacidez tissular. A gente também tem hiperpigmentação, tá? Então, por quê? Porque é uma região sensível, é uma região que vai também trazer características hormonais. E olha só, o nosso hormônio feminino, o estrógeno, o estrogênio, ele ativa o fibroblasto para produzir colágeno e elastina. Quando a gente entra na menopausa, que a gente cessa a produção, começa a diminuir essa produção hormonal, adivinha? A gente sente a nossa pele derreter. Então, o que a gente vai perdendo 1% ao ano, quando a gente entra na menopausa, a gente tem perda de 5% ao ano. Então, o que antes era 1%, agora virou 5%. Então, em cerca, isso clinicamente, tá? Em artigo científico fala. Então, em cerca de 5 anos de menopausa, você tem até 30% de perda do colágeno. A gente perde muito. Meninas, a gente perde muito de uma maneira muito acelerada. E aqui o Carvalho de Anap coloca. Então, o que eu faço? Você hidrata. Você precisa cuidar da sua genitália. Você precisa hidratar. Você precisa cuidar. Você precisa nutrir. Com o quê? Com ativos importantes que vão fazer essa barreira de proteção, vão fazer essa barreira dermoprotetora na pele.
que você vai perdendo, você vai começar a voltar a depositar nessa poupança. E é isso que a gente fala de reparo da homeostasia. Então, o que você vai usar? Claro que nós temos uma linha profissional que pode ser utilizada em cabine, somente com os dermocosméticos no passo a passo, tá aqui, tá? São produtos feitos a partir de um teste dermatológico, teste ginecológico com a marca da Fleur, tá bom? Claro, Fleur Dermocosméticos, que é a única empresa no Brasil que trouxe o desenvolvimento de uma linha muito séria e muito responsável com teste ginecológico e dermatológico. Mas, Dani, por que eu preciso ter teste dermatológico e ginecológico? Porque não é a mesma pele. Eu não vou aguentar perder tanto colágeno assim. Não, vai repor, tá? Por quê? Então a gente teve a preocupação de fazer testes dermatológicos. Não use cosméticos da face e do corpo na sua genitália. Não é a mesma característica de pele e não é o mesmo pH. Se você pega um sabonete do corpo e passa na sua vulva, você sente uma ardência. Se ardeu, é porque está alterando o pH. E qual é o problema de alterar o pH? Você vai deixar essa região imunologicamente desprotegida. Você vai deixar essa região imunologicamente favorável para ser invadida. Se você já teve ardência, coceira, se você já teve infecção urinária, se você já teve candidíase, que é normal, meninas, a gente tem, tá? Por que a gente tem? Porque é uma região mais externa, mais exposta, mais sensível. Se você está mudando esse pH, você está deixando essa região mais disponível para ser invadida, para ser contaminada, para ser alterada. Então você precisa de cosméticos com testes ginecológicos e dermatológicos. Não pegue o peeling da face, o creme da face e passe na região íntima. Não está correto, tá bom? Então nós desenvolvemos o passo a passo com um protocolo profissional. Então ele é composto por dois produtos com ativos nanoencapsulados, porque eles precisam ser permeados e absorvidos rapidamente. Não é para deixar a região da vulva molhada, não é para deixar a região da vulva úmida, com excesso de produto em roller, não é, tá errado. Precisa ser produtos rapidamente absorvidos que vão trazer qualidade de tratamento. Então a gente começa com o fluido rejuvenescedor e com o sérum firmador. São produtos testados e validados se você trabalha com tecnologia ou se você quiser fazer somente uso dos dermocosméticos no protocolo profissional. E outra coisa, eu, como profissional esteta, eu sentia total necessidade de ter uma máscara de hidratação, uma máscara dermoprotetora para minha região íntima, tá? Então eu fazia um laser, eu fazia uma depilação, eu fazia um microagulhamento, eu fazia uma radiofrequência, eu fazia uma luz pulsada na genitália, né? Das minhas pacientes, eu sentia falta de um cosmético que me garantisse a estabilidade de ter uma ação dermoprotetora. E esse cosmético é a máscara Dermo Restauradora Íntima Beauty. Lógico, a Fleur validou e criamos juntas uma linha para a região íntima. Então, se você trabalha com
depilação a laser, se você trabalha com depilação com luz pulsada, se você trabalha com depilação com cera, tá? Você tem uma máscara para finalizar a sua cliente. Se você, cliente, trabalha, né? Se você gosta de andar de bicicleta, se após a sua relação sexual você olha para sua vulva e ela está avermelhada porque o pelo pubiano do seu companheiro raspa e sensibiliza a sua região, então você tem uma máscara calmante dermoprotetora para hidratar, nutrir, restabelecer a flora, tá? Tem uma ação desodorante, tá? Pelo óleo de coco, niacinamida, fator de crescimento, que vai fazer com que a sua região íntima não fique sensibilizada, não tenha um escurecimento excessivo. Olha só, a gente não tinha uma linha que falasse dessa forma, tá? Então, é a máscara que você finaliza o seu protocolo profissional, que você finaliza também os seus tratamentos como radiofrequência. A gente não tinha, você fazia radiofrequência e finalizava com o quê? Você ficava às vezes na dúvida, tá? Então ficava na dúvida do que utilizar. A Carvalho está perguntando qual o valor. Nós temos o preço com desconto para o profissional, tá bom? Então procura aqui, eu quero, equipe da Flare tá aqui, já vai responder. Ok, fez o tratamento em cabine, cliente vai para casa. Essa máscara pode ser usada no pós-epilatório imediato? Deve utilizar. Cida, tudo bem, Cida? Nós temos amostras, tá? Eu tenho dúvida se esse produto vai ser legal, se vale a pena eu investir meu dinheiro. Nós temos as amostras dessa máscara exatamente para você entender a responsabilidade da Flare de trazer cosméticos para a região íntima que foi pesquisado e desenvolvido para isso. Todas com teste dermatológico e ginecológico, tá? Então isso é incrível, é ser abraçado, porque eu já trabalhava com estética íntima, mas eu não tinha nenhuma linha para isso. Gosto muito dos produtos da Flare, eu também gosto muito. Ok, cliente veio, fez o tratamento em cabine, beijo, tchau, vai embora? Não, lógico que não. Cliente tem que fazer uso de home care. O que é o home care? Home care é a dose diária de tratamento. É a dose diária de cuidado e hidratação. É só para a mulher que está na menopausa que eu vou indicar o home care de rejuvenescimento? Não. Se você é mulher e você usa anticoncepcional, você está numa menopausa medicamentosa. Você já está com alterações hormonais que trazem características de ressecamento da pele, da face do corpo e da vulva. Então você precisa hidratar a sua vulva. Se você está pós-gestante, onde você tem uma alteração hormonal, você também sente a sua região mais seca, menos lubrificada, tá? Não é para fazer a aplicação no introito vaginal, tá? É a parte externa. Estamos falando de estética. Então, se você tem esse tratamento, você vai usar o home care diariamente. Não tem contraindicação ao laser. É associado, são produtos validados com a sua tecnologia. Conheça mais. Pede aqui para a Flare, ela vai mandar todo o material para vocês e toda a pesquisa clínica. Então o cliente vai chegar e vai, após o banho, fazer o uso do sérum firmador.
e vai blindar este sérum com a máscara. Então a máscara nano restauradora também tem do tamanho do cliente. A nossa live vai cair. A nossa conversa íntima vai terminar. Foi tão bom, né? Aulão, gente. Eu vou salvar para vocês, tá bom? Então, esses são os 2 produtos de rejuvenescimento íntimo. Já comprei o curso, ansiosa. Bem, a nossa live vai cair. Eu vou deixar o meu beijo e o meu agradecimento.